Bem-vindos, pessoal. Estamos no dia do júri já. Estamos a 2 horas do início dos trabalhos. A gente está indo para casa agora para trocar de roupa, colocar o terno. E a gente sempre gosta de ir com 1 hora de antecedência para o plenário. Por quê? Para a gente se preparar lá, para conversar com o réu, para também dar uma estudada no ambiente antes de começar, para a gente não chegar em cima da hora, atropelado tudo. Então a gente gosta de fazer isso. É isso aí. Conversar com o acusado, com o cliente é muito importante. E até que é importante a gente estar tendo essa oportunidade de desmistificar um pouco o que é esse conversar, porque a maioria das pessoas acha, nossa, eles vão combinar o que o acusado vai falar na hora do júri. E não tem a ver com isso, né? Quando você contrata, por exemplo, vou fazer uma analogia, tá? Um guia turístico, você não conhece aquele lugar e o guia vai te apresentando, olha, esse lugar é assim, assim, assado, começa assim, daqui a pouco a gente vai chegar em determinada montanha, sei lá, enfim. Um advogado, nesse caso, ele vai explicar pro acusado o que vai acontecer. Então, assim como num guia turístico, um lugar novo, ele nunca foi julgado pelo tribunal do júri, ele não faz ideia de como é o procedimento. Então, ele não sabe quem vai começar perguntando, o que vai acontecer, quais são as consequências das teses que a gente vai arguir. Então, a gente precisa apresentar para ele e deixar ele confortável, ciente do que vai acontecer. Eu acho que um dos papéis mais importantes do advogado nesse caso é dar uma previsibilidade do cenário pro cliente. Então, a gente vai falar, olha, o procedimento é assim, você vai ser interrogado dessa forma, os promotores vão fazer perguntas, nós vamos fazer perguntas, depois nós vamos ter X tempo de debate, o promotor pode voltar, isso é normal, enfim. Então, ele vai entrar no plenário ciente de tudo que pode acontecer, beleza? Então, para vocês se ligarem nisso, o advogado tá em conversar com o réu e tudo mais. Não, estamos construindo uma versão, até porque nesse caso a versão dele é a mesma desde sempre, né? Exato. Então, ele sempre falou a mesma coisa, não vai mudar nada, e a gente só precisa explicar para ele como vai ser o julgamento. Inclusive, um ponto importante, só um complemento à fala do Dr. Luciano aqui, uma coisa que a gente gosta de conversar com o acusado também é sobre o comportamento dele durante o plenário, para ele não se indispor, não expor nenhuma reação quando ele ouve uma fala que ele não concorda ou algo do tipo, porque aquilo também faz parte do jogo e o comportamento do acusado durante o julgamento dele, em frente aos jurados, influencia muito na tomada de decisão dos jurados. Pessoal, acabamos de chegar aqui no fórum, como vocês viram estava tudo apagado, não tinha ninguém ainda, então a partir de agora vai ser mais difícil a gente se comunicar no vídeo, porque a gente vai estar mais concentrado no júri, mas vocês vão acompanhar aí um pouco dos bastidores, das nossas falas, enfim, depois a gente volta para nos intervalos, enfim, comentar alguma coisa com vocês. O senhor se recorda mais ou menos aí, claro, estimando, né, a velocidade desse veículo que chegava? Doutor, pela distância que ele jogou a Ranger, no mínimo 150 km. No mínimo 150. O senhor me disse que o senhor não viu nem o carro chegando. Eu tinha uma pergunta aqui pro senhor, se o senhor viu que se ele estava acordado. Aí eu imagino que não, se o senhor não viu o carro, o senhor não viu que ele estava acordado. Tá. Quando a gente virou, ele já tinha batido na porta e já estava praticamente batendo. Entendi. Só confirmando então, ali naquele desenho, depois dele bater na estrada, ele não invade aquela pista lateral, ele segue reto. Segue reto, tá. E é a Ranger que sai da rua lateral, né? É, a Ranger estava passando a hora. Chegou a averiguar esse veículo depois, o senhor viu ele? Até o senhor disse que ele só parou porque estava muito estragado esse carro, né? Com base na sua experiência, imagino que o senhor já tenha visto muitos acidentes. Nós podemos afirmar que ele deu muita sorte também de não ter se machucado? Eu acho que ele só não se machucou porque ele disparou o airbag. Esse é um carro muito moderno, tem os airbags para se machucar. O senhor também chegou a ver os outros veículos, eu queria só que o senhor confirmasse também. A estrada, essa, e a Ranger, que era essa daí, né? Sol o dia todo, sol pela manhã, sol à tarde. Não deu nenhuma outra. Tá. No momento do acidente, o senhor se lembra? Estava normal. Pista seca. Tá. Tá indo sentido Ponta Porã. E aqui tá o posto. Aqui é a Fiat Strada e aqui é a Ranger. Aqui estão os cones, tá? A senhora não sabe como, não se recorda, afirmou aqui agora. Mas em suma ele na lateral do Fiat. Tá. Onde exatamente a senhora estava? Se a senhora puder indicar para nós. No momento, É. na hora que ele adentrou a pista dele. Já aqui. Faz barulho, né? Se O que você fez tá barulho? vendo, foi do carro, porque o menino que alertou.
acertou. A senhora não se lembra de ter falado que foi o Cone que fez barulho? Eu disse lá o cone, É. mas eu não me recordo se ele Então bateu tá, no cone tá. ou não. Em que momento, então, que a senhora desviou? Que a senhora mostrou aqui pra gente? Chegando próximo. Então, isso que eu tô perguntando. Então, em que hora que a senhora percebeu que o carro, mais ou menos aqui, assim, que o carro tava chegando? Ou foi lá atrás? Não se lembra. Agora, 4h15. 4h15, o júri começou 1 hora. A gente teve ali 40 minutos de discussão de nulidade por conta da pronúncia, enfim, algumas questões de quesitos. Então, o júri, efetivamente, a instrução começou às 14 horas. Ouvimos 2 vítimas, 2 policiais rodoviários federais, né, inquirição longa. Então, aí 2 horas e 15 minutos, 14h15 agora? 14h15. 2 horas e 15 minutos de inquirição. Ainda tem mais 2 vítimas para inquirir e mais 2 testemunhas 2 também. testemunhas. Então, acho que o júri vai até bem tarde. A juíza já fez uma pausa agora para os jurados comerem alguma coisa, enfim. Teremos janta às Aqui. 8 da noite também. Mas é isso. O júri tá na nossa mão até o momento. E né? tá bom. Inquirição foi aquilo que a gente Muito falou antes, que seria a chave do plenário. Tentativa de homicídio. Nós perguntamos para a testemunha algumas questões. Ela falou assim: ó, o que me salvou foi Deus. Então, efetivamente, não foi uma circunstância ali à vontade. Então, vamos seguir. Muito café e é isso. Pessoal, aqui no fórum a internet é muito ruim. Aí o que acontece? Inclusive fui informado isso. O que a gente fez? Eu trouxe uma Starlink pra gente poder usar, o pessoal da Justiça Federal também trouxe a dele e agora todo mundo tem internet. Inclusive, eu vou contar um ponto curioso aqui, a gente trabalhou muita coisa com o uso de IA e os promotores, eles até ficaram surpresos quando o Luciano ele estava inquirindo e mostrava tudo por meio de IA e a gente informou que essas imagens elas são de IA. Então tá sendo um júri muito bom, muito legal. Vamos esperar para ver qual que é o desfecho final disso. O senhor se recorda como que estava, onde que cada um estava? Estava no meio da pista da gente. Perfeito. O senhor lembra qual veículo que era? Cartezinha pequena, branca. Branco? Perfeito. Eu vou só agora pedir para o senhor dar uma olhada do outro lado, que a gente tem um desenho que a gente fez aqui, só para explicar para o senhor. No momento da batida, o senhor se recorda se o veículo que o senhor estava, que é a Ford Ranger, ela já tinha retornado para a pista? Já tinha retornado para a pista. Tá fidedigno aquele desenho lá, então, o V3. O senhor lembra se tinha algum policial aqui do outro lado? O senhor se recorda exatamente onde que o veículo Sony, que no caso seria o veículo 1, exatamente onde que ele bateu na Ranger? Conforme eu te falei, o Fabiano, quando nós voltamos para a pista, ele olhou no retrovisor. E ele ainda até falou, ó, o carro estava muito rápido. Então ele tentou tirar. Ele vira para qual direção? Vira para a direita. Certo. Aí o acostamento. Certo. Desse indo para o acostamento, ele bateu bem de canto. Bem de canto. É. Aqui, assim, mais ou menos, onde eu tô canetão? Não, para mim é do outro lado. Pra cá, que ele bateu. Pegando assim, arremessando também. E o senhor chegou a ver se o condutor desse carro, ele estava acordado, ele estava dormindo ou não? Não tinha como. Do Sonic, isso. Não. Perfeito. Depois do acidente que aconteceu, o senhor lembra quem que prestou os primeiros socorros para o senhor? O próprio motorista, o senhor Fabiano, os agentes e mais uns trabalhadores que estavam naquela fazenda que ficam lá. E o senhor foi direto para o hospital? O senhor não viu depois como que ficou essa cena de crime aqui? Aqui no laudo, inclusive, que ele foi escrito por essa psiquiatra, parece que você usava um baseado de 1 grama e que isso dava sono e fome. O senhor acredita que isso pode ser um motivo de de ter acontecido esse fato com o senhor? Eu acredito que foi eu dava muito sono. Entendi. Eu fiz uma viagem muito longa, eu usei maconha e fiquei com muito sono. Entendi. Estava cansado da viagem, eu usei a droga e fiquei com muito sono. A tentativa no momento algum. A imputação é tentativa. Assim, isso aqui é prova judicial, ela pode mudar. Ela pode mudar. Não pode mudar. Não pode mudar. Não, jamais. A testemunha vem aqui, ela não é obrigada a falar que o Ministério Público falou na denúncia. Ela chega aqui e confessa o que eu estou falando aqui, exatamente, que ela teve. E aqui ele veio e falou que não tem não deixa disso. E a situação jurídica não muda rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Entendeu? Você está dizendo que é bom? Se na denúncia realmente está que ele se E eu estou comentando, fazendo
comentário dessa ressalva que ele fez aqui. Pode ler a palavra anterior, doutor? Imagina-se. Imagina-se. O senhor não vai induzir o jurado ao erro. Imagina-se. Imagina-se. Você vai ter 1h30 para falar, senhores. Está afirmando que estava seco. Está escrito imagina-se. Imagina-se que estava seco. A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. O debate do Ministério Público Federal vai continuar depois. Agora nós vamos iniciar o jantar. Acredito que os jurados devem estar com fome. Infelizmente, isso aqui também prejudica a sessão. Pessoal, 8h04 do primeiro dia do júri, que talvez vai ter segundo, se continuar desse jeito, porque a fala da acusação teve que ser interrompida, nós tivemos que fazer algumas questões de ordem, o promotor começou a colocar algumas circunstâncias alheias à vontade do agente, que não estão descritas na denúncia nem na pronúncia, e aí começamos a ter várias alterações, inclusive em decorrência daquela primeira questão de ordem que a gente fez na abertura dos trabalhos, que a gente já previa. A juíza, em determinado momento, concordou com o nosso ponto e corrigiu o Ministério Público, dizendo que ele não poderia inovar em determinada circunstância que ele colocou como sorte ou erro, enfim. E aí, mais pra frente, na leitura de um laudo ali, ele fez uma leitura completamente equivocada, nós também intervimos, e aí nesse momento o júri não andava, a magistrada entendeu se é melhor interromper a sessão, fazer a janta. Então a gente tá 20 minutos de acusação, acho que por aí. 42. Isso. 42 minutos de acusação, parada pra jantar, a gente nem almoçou hoje, estamos pedindo agora uma pizza. Eu não tomei café da manhã, eu só tomei café preto. Ninguém, a gente também não. Então a gente tá esperando chegar uma pizza aqui pra gente se alimentar, então a gente vai aguardar, comer e voltar, porque a estimativa é que esse júri bata meia-noite, 1h, e por aí vai. Estou aqui com o Dr. Daniel, o primeiro júri dele. Eu tô aqui para perguntar para ele como que ele está se sentindo, o que ele está achando da experiência, o que ele está achando de viver esse caos todo que a gente está agora, são 8h15 da noite, a gente começou o plenário desde 1h. Então fala pra gente, Daniel, como que você está se sentindo, como que está sendo isso para você? Dr. Jade, como já esperado, aquele frio na barriga de fazer o primeiro júri, mas é uma experiência muito gratificante, né? Aqui está sendo um júri, os debates bem acalorados e que possamos, ao final, ter um excelente resultado. Exato. Valeu! Não, é porque a nulidade ela tem que ser impugnada logo depois que ocorreram. Como ele acabou de se manifestar, nesse sentido que a defesa requer que conste em ata, primeiro ponto. Não, doutor. Não, doutor. Primeiro ponto, que o Ministério Público não sustentou nenhuma circunstância alheia. Então, para que isso não seja quesitado. O segundo, calma, doutor, deixa eu manifestar, ela vai decidir. O segundo ponto é que, ao ver defensivo, o Ministério Público inovou ao trazer uma previsão de dolo eventual para os policiais, que na verdade era dolo direto. Então... Mas tudo bem, doutor. Calma, doutor. Eu sou jovem, mas sou muito educado, doutor. Mas é que eu preciso que conste agora, porque acabou de acontecer, entende? Todo crime de homicídio, seja ele consumado ou seja ele tentado, ele tem um motivo para acontecer. Seja ele esse motivo justo ou seja ele injusto, mas tem que ter um motivo. Ele pode ser regido por ciúmes, por ódio, por vingança, e o que a gente está abordando aqui, o que está sendo trazido aqui, é uma suposta vingança que teria acontecido no ano de um fato que teria acontecido no ano de 2016 e como que surgiu essa vingança. O delegado também, no seu depoimento, e o Dr. Herbert, ele explanou aqui para os senhores, ele trouxe 2 motivos para esse fato teria acontecido, tá? Uma suposta vingança previamente arquitetada ou uma ação emocional repentina. O Dr. Luciano ele vai começar explicando para os senhores aqui sobre essa vingança previamente arquitetada e depois eu volto para falar com os senhores sobre o segundo motivo explorado pelo delegado. Porque se tem alguém aqui no plenário de hoje que vai se agarrar à prova técnica do processo, esse alguém somos nós. Defesa. O doutor falou aqui, nossa, nós temos que julgar com a técnica, com a ciência. Mostrou um parágrafo do laudo técnico pericial de exame local do acidente. Um parágrafo. Que, inclusive, eu me insurgi para corrigir. Porque quando ele lê, nesse momento não chovia, ele não lê a frase inteira.
nesse momento não chovia, diz respeito ao momento que os peritos fizeram o exame, não ao momento do acidente. Ele queria tanto sustentar com a prova, mostrou um parágrafo da prova pericial, e aí Vossas Excelências vão julgar com base nisso. Vou mostrar para vocês. Essa imagem, que também é do laudo, é justamente o que nós tentamos reproduzir aqui no Flipchart. Então, foi com base nesse material, e aí, de novo, nós, com base na prova técnica, estamos construindo e desenhando a prova para Vossas Excelências. Da onde que a gente tirou isso aqui? Foi uma imaginação? Não, foi do laudo, que identificou VE1, VE2 e VE3. Mas ele tem uma ocorrência anterior. Bingo. Então foi isso. Foi uma conclusão, seu Nicolau, tão instantânea, tão rápida, tão prematura, que percorreu o processo inteiro. E aí quando o procurador diz, nossa, não importa se ele sabia quem eram os policiais, não importa se ele sabia a escala de jornada, claro que importa. Você é o Estado. Nós financiamos aqui, cada um de vocês paga imposto para sustentar uma boa investigação, uma boa acusação. Foi esse motivo? Vai investigar, vai atrás. Será que o Ministério Público Federal não tem recurso, não tem sistema, não tem câmera de segurança, não tem nada? Eu acredito que sim. E todos nós sentimos no bolso o peso do Estado. Então, quer provar que é motivo de vingança? Beleza. Partimos dessa premissa. Vamos fazer uma investigação? Tá. Vamos pesquisar, verificar o endereço da casa do Rafael. Será que a Polícia Federal consegue? Aí, eu vou fazer uma pergunta retórica, vocês não precisam responder de jeito nenhum. Mas, considerando todos esses fatos que estão vindo à tona agora, será que a Polícia Federal consegue saber, seu Nicolau, que tipo de pesquisa o senhor faz na sua casa? Se o senhor pesquisou ontem X, Y, Z? Se o senhor pesquisou, por exemplo, a vida de algum policial? Será que o Ministério Público Federal poderia ter feito isso? Puxa o IP da máquina do computador dele e vê. Pede a quebra lá do sigilo dos dados do Google Chrome dele e vê o que ele pesquisou. Seria importante isso para Vossas Excelências? Óbvio. Pô, tem aqui uma pesquisa do Rafael dias antes, pesquisando o que é a Solange, com o que ela trabalha. Vossa Excelência teria uma motivação certeira, uma prova cabal. Isso não depende da defesa ou da acusação. Inclusive, aqui, se ele tiver a prova, a gente não vai dar, eu até nem falei isso pro doutor Luciano, a gente não vai dar 3 minutos para ele, a gente vai dar 10 minutos do nosso tempo para ele vir aqui e mostrar essa prova para você. Porque ele ficou 2 horas falando, não, a gente tem prova, vou trabalhar com a ciência, mas ele não trouxe nada. Só leu um parágrafo e o resto é somente presunção dele. Bom, a segunda versão que o delegado traz no relatório dele é ação emocional repentina. E ali eu coloquei a visão do motorista de frente para a base para a gente entender uma coisa. Inclusive, a gente precisa deixar aqui uma coisa muito clara. O Rafael, segundo a versão do delegado, segundo a versão que está nesse processo, ele não queria matar policiais rodoviários federais. Não. Muito pelo contrário. Ele queria matar a Solange, tá? A Solange e o Oliveira. Certo? Agora, a gente perguntou aqui para todas as testemunhas, as vítimas, se seria essa a imagem da base, e acreditam todos aqui sabem que essa sim é a imagem da base de frente, indo para Ponta Porã. Agora eu questiono, a partir daqui, vamos supor que ele está chegando ali nos cones, a divisão que faz, dá para a gente identificar, daria para um ser humano médio conseguir identificar que lá na frente, quem está abordando um carro, onde a Solange, segundo o Rodrigo, veio aqui e falou que a Solange estava dentro do carro no momento, identificar lá está a Solange e lá está o Rodrigo, que também o Rodrigo, que é uma testemunha que não tem nada a ver com o processo, não é uma vítima no caso, porque ela não foi, apesar dela ter sofrido um dano no carro dela, que falou que o Rodrigo estava na frente, sentado, tomando tereré, a Solange estava dentro do carro, no momento em que ele avisou eles, para o Rafael identificar, lá está a Solange e lá está o Oliveira. Eu vou acelerar para cima deles. Não tem lógica, não tem nexo para ele falar, decidir aqui, vou acelerar, vou subir, vou matar os dois. Não tem como. A gente vai mostrar um vídeo aqui para os senhores, em que a gente foi lá, gravou, para vocês, inclusive, para mostrar para os senhores, porque
Porque os senhores são destinatários finais da prova. Os senhores que vão decidir com base nisso. Por isso que eu fiz questão de ir lá e filmar para vocês entenderem, tá? E aqui a gente vai mostrar o vídeo para os senhores. Aí, chegando na base, sentido Ponta Porã. Lembrando que, por que a gente está mostrando essa distância? Porque não há nenhum relato que ele reduziu a velocidade, Exato. Viu quem era e invadiu. Exato. Não. Para ele ter tomado essa ação repentina, ele tem que ter visualizado antes, porque em nenhum momento ele reduziu a velocidade. Ninguém falou, e ele realmente estava muito rápido. Então, o tempo da nossa ação é 4,08 segundos, mais ou menos. Na versão do que eu acredito, vou dar um exemplo, tá? Eu sou a Fiat Strada, o Riad... eu sou o Sonic, do Rafael, o Riad é a Fiat Strada, tá? Estou caminhando, hora que eu bater na Fiat Strada, vai começar a contar um cronômetro de 4 segundos para vocês terem noção de quão rápido isso é para você ter uma tomada de decisão a 150 km por hora. Beleza? Então, estou chegando. Deixa eu só confirmar que bateu. 4, 3, acordei. Meu Deus, tento virar. Bati. 4 segundos. Os senhores perceberam? Se ele acordou no Fiat Strada, ele teve 4 segundos para tentar fazer algo diferente. Imagino pela interpretação que eu fiz do laudo. Se vocês virem lá que os veículos possuem um ABS, eu mostrei para vocês o que o ABS faz. Eu mostrei para onde foi o Sonic. Ele tentou tirar para a esquerda, porque senão ele teria ido reto, levado a caminhonete para frente. A gente ia gravar e divulgar tudo o que aconteceu. Então, beleza, tá? Só uma pergunta, só por descargo de consciência, se ele tem interesse em recorrer. Só tá. Outra coisa, a gente avaliando o resultado aqui, foi tudo muito bom. Não tem por que recorrer. Mas claro que esse é um desejo seu, entendeu? Se você falar assim, não, eu quero recorrer para tentar uma pena menor. A gente não vê possibilidade aqui, mas a decisão é sua, entendeu? Por 1 ano. Por 1 ano. Então deixa assim mesmo. Tá bom. Tá, beleza. A gente vai avisar ela, tá bom? Beleza? Ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não, sem sombra de dúvida. Então, Perfeito, então. Um abraço. Obrigado aí pela confiança na gente. E que bom que deu tudo certo, beleza? Turma, 1h51 da manhã, estamos nós, as pizzas, vocês já acompanharam um pouco o que foi o resultado, provavelmente já saiu no vídeo, mas, nossa, muito satisfeitos, muito mesmo, exaustos, mas o resultado foi excelente, excepcional, não fizemos os cálculos ainda, mas acreditamos que em decorrência da pena houve prescrição, que era algo que nós já esperávamos a partir da desclassificação. E a experiência foi show de bola. Tivemos embates com os procuradores, nesse caso, né? Com a magistrada, enfim, mas tudo num nível de respeito absoluto, com muita educação, claro, com as suas alterações de um debate, mas todas as pessoas ali muito gentis conosco, no intervalo, no final agradecemos todos, inclusive o procurador, e ele disse que tudo que ali era do jogo mesmo, então num clima amistoso, que é o clima que a gente sempre espera dos plenários. A gente não vem no plenário para brigar com ninguém, para criar inimizade com ninguém. Claro, nós nos posicionamos firmes como advogados na nossa convicção, no nosso entendimento de tese, mas a gente sempre visa o respeito, e o clima que saiu ali foi super bacana, com a doutora Jéssica, que foi a juíza, com os procuradores, com os servidores, com os jurados. Então, assim, excelente experiência, aquela que a gente sempre busca na atuação, com um resultado positivo, né, que nos deixa feliz. E agora vamos voltar para casa, descansar. A gente tinha um plano, e toda vez que a gente faz um júri eu tenho que tomar um Negroni depois, mas hoje, infelizmente, em razão do horário,
a gente vai ter que ir pra casa. Talvez eu vou terminar de comer um pedaço de pizza, porque a gente não tomou café da manhã, nem almoçou e nem comeu direito. Mas vai ser isso por hoje, né? Faltou alguma coisa? Cara, não. Foi um júri muito bom. Como você disse, o embate, apesar de ter sido caloroso, fui dentro da técnica, fui regido pelo respeito. É bom a gente ter um promotor do outro lado, um procurador nesse caso, bom de embate. Porque isso demonstra o que é o júri, como que funciona, mas sempre o que acontece no júri, fica no júri. Ali a gente acabou se cumprimentando no final. Lembrando que a gente estava tratando de 4 tentativas de homicídio, 2 contra agentes federais. E acho que isso que você falou também é muito legal, porque sempre que o adversário, né, ali no júri, ele é muito bom, ele exige mais de nós também. Então, exato. A gente aprende mais, a gente fica mais ligado, pega mais sacado. Inclusive, a gente sabia que o embate era bom por causa que a gente pesquisou quem a gente ia enfrentar, sabe? E a gente se preparou, a gente mencionou no plenário, inclusive, e vou reiterar aqui para vocês, a gente assumiu a defesa 1 semana, tá? A gente se preparou em 1 semana, um processo complexo, mas que acabou dando tudo certo no final. O réu, inclusive, ficou muito feliz com o resultado, e aqui eu já adianto para vocês que a gente renunciou ao prazo recursal, então foi bom. Foi um júri que vai ficar na minha memória para sempre, porque é meu primeiro júri federal, e assumi um desafio desse tamanho assim com 1 semana de antecedência, chamei a tropa e eles, como sempre, nunca decepcionaram. Isso aí. E amanhã a gente volta mais, não vou deixar no vácuo não, amanhã a gente volta com a cabeça mais fria e fala melhor para vocês o que aconteceu, vamos comentar os vídeos, enfim, algumas discussões, mas acho que vai ser bem legal também esse conteúdo do terceiro dia. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigado e se liga no próximo vídeo aí que vai ser um after da nossa análise do que aconteceu e tudo mais. Fechou.